Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação é o primeiro de 2023, quando começa a quarta temporada do canal e do podcast. E, claro, não poderia ser diferente nesse mês de janeiro, a gente fazendo aqui esse episódio na semana subsequente àqueles episódios terríveis que aconteceram em Brasília, da intentona bolsonaresca, que produziu um ataque às sedes dos três poderes com destruição física, inclusive não só dos prédios, mas até mesmo de obras de arte, de documentos, furto de armas, furto de equipamentos fotográficos, destruição de computador. Foi um negócio pavoroso do ponto de vista, claro, material, do ponto de vista patrimonial, seja o patrimônio material, seja até o patrimônio imaterial, quando a gente considera o valor histórico e artístico de muitas das coisas que foram destruídas, mas claro, ainda mais grave do que isso é o significado desse tipo de ação, que foi um ataque à democracia, uma tentativa de derrogada do regime democrático no país, de derrubada de um governo eleito, e olha que esse ataque não se deu só à sede do Executivo, se deu também tendo como alvo as sedes do Legislativo e do Poder Judiciário. Bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal se tornou, nos últimos anos, por graça e obra do presidente Bolsonaro e do movimento que ele liderava, ou lidera, a gente pode até depois pensar qual é das definições a mais adequada, mas enfim, por obra e graça do bolsonarismo, o STF se tornou talvez o inimigo número 1 da extrema-direita no Brasil. Claro, ali o ataque teve requintes de perversidade, requintes de brutalidade, ou até mesmo podemos dizer de barbárie. É isso que a gente viu em Brasília. Mas, para além desse significado imediato, que é o ataque à democracia representado por esse tipo de situação, a gente pode se perguntar o que permitiu isso? O que possibilitou isso? Há muita discussão sobre um possível bate-cabeças dentro do governo federal, por exemplo, entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça, entre setores ali do Palácio do Planalto e a relação deles com o Ministério da Justiça, o GSI, que teria liberado a guarda presidencial na véspera do evento ali que produziu todo aquele estrago, sem uma explicação muito plausível. O GSI, aliás, diga-se de passagem, que já era alvo de uma desconfiança muito grande do novo governo, tanto é assim que a segurança do presidente foi tirada do GSI e transferida para uma outra estrutura. O GSI que muito possivelmente ainda estava povoado de gente do antigo governo, gente liderada naquele momento pelo general Augusto Heleno, o Pequeno, que era ali um bolsonarista de primeira hora, um dos mais radicais dentro do governo, que a gente sabe via na sua ação ali uma certa ferramenta revolucionária ou contra-revolucionária, seja lá o nome que a gente puder dar a isso, e que talvez tenha deixado elementos que puderam contribuir para esse desfecho que nós todos vimos. Claro, isso tudo sem descurar da imensa responsabilidade que teve o governo do Distrito Federal, seja na figura do governador, agora afastado, Ibanez Rocha, seja na figura do ex-secretário de Segurança, que quase não foi ocupante do cargo, mas teve tempo de desorganizar a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, aliás, Ministério da Justiça para o qual ele foi, depois de também já ter sido secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, foi uma ida e uma volta, e a volta com esse grande finale aí, podemos dizer, dessa situação terrível que o governo do Distrito Federal criou. E, claro, cereja do bolo, a postura da PM do Distrito Federal, que chegou a tomar água de coco, fazer selfie, tirar foto abraçado com o manifestante, enfim, tudo aquilo que a gente viu que facilitou todo esse episódio. Mas, enfim, para tentar pensar o que está em jogo aí, o que produziu esse resultado, nós temos hoje dois convidados, uma convidada e um convidado. A convidada é a Jaqueline Signoretto, que já esteve aqui conosco antes, professora
de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, especialista na área de segurança pública, inclusive integrou a equipe de transição no governo justamente na área de segurança pública, e a Jaqueline, além de tudo, ela é líder de um grupo de pesquisa do CNPq, que é o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, o GEVAC, da UFSCar. E o nosso outro convidado, que também já esteve aqui antes, é o Rubens Gleiser, autor do livro Catimba Constitucional, jurista, professor de Direito Constitucional na FGV Direito São Paulo, onde ele também integra o Supremo em Pauta. Ele é coordenador do Supremo em Pauta, um grupo que tem trabalhado já há um bom tempo aí com essa questão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o trabalho, desvendando aquilo que acontece ali. E, além disso, o Rubens, ele também é do Núcleo de Justiça e Constituição da FGV Direito São Paulo. Enfim, esses são os dois nossos convidados de hoje, desse primeiro episódio. Eu quero primeiro agradecer aos dois por terem topado fazer essa conversa, ainda quase que no meio das férias, né, por terem concordado, né, em nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui e lhes dar, evidentemente, as boas-vindas. E, sem mais conversa, eu passo a palavra fazendo uma pergunta, primeiro a Jaqueline, né, e pergunto, Jaqueline, o que a gente pode entender, em particular, aqui, vamos começar por esse elemento, o papel da polícia. Né? Como é que a gente pode entender que essa polícia tenha sido, eu diria, mais do que leniente, talvez cúmplice dos atos de barbárie que nós vimos no Distrito Federal? O que explica isso? Por favor. Olá, Cláudio. Olá, Rubens. Olá, os ouvintes. Obrigada pelo convite, Cláudio. É um prazer estar aqui. Eu também sou ouvinte, né? Estou fora da política, não há solução, e estou bastante feliz da gente poder conversar sobre isso, embora esteja bastante triste de que o assunto seja esse, né? Bom, a gente tem visto, né, e tem acompanhado, inclusive, com trabalhos empíricos junto aos policiais, esse movimento de conquista, né, dos corações e mentes dos policiais pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, né? Já desde 2018, isso vem sendo, né, bastante apontado, essa ligação importante, né, do público policial, e não apenas dos próprios policiais, mas daquilo que o bolsonarismo chama de família policial, né, que são os parentes, esposas, filhos, irmãos, enfim, mães, pais de pessoas que compõem as forças de segurança e o sistema prisional, né? Então, com o crescimento que a gente teve durante o período democrático dos aparatos de controle social, né? Então, a polícia militar cresceu muito, as penitenciárias cresceram muito, foi investido em contratação de pessoas, etc. Então, hoje a gente tem uma parte da população trabalhadora, né, da população economicamente ativa, que não é irrelevante, né, que trabalha nesses serviços, né, ou então que compõe essa chamada, né, família policial ou família policial militar. Então, há um contingente aí de votantes, né, que foi bastante seduzido pelo discurso, né, sobre dureza, investimento na polícia, né, e um discurso de segurança que colocava muito peso, né, no policial de base, na capacidade dele de resolver o problema, né, e tentava, vamos dizer, um discurso que fala em retirada de controles da ação policial, né, do policial da ponta. Então, aquela proposta de excludente de ilicitude, né, de, vamos dizer assim, legalizar a violência policial, legalizar a letalidade, né? Não que fosse uma questão assim que houvesse muitos policiais presos por letalidade policial, né? Ela, na prática, ela acaba existindo já, né? Mas vamos dizer, se perderia a própria possibilidade, né, de fazer investigações sobre letalidade policial, que é uma coisa que hoje a gente trabalha no tema, e o movimento de direitos humanos no Brasil aponta muito, né? A polícia brasileira, ela tem, né, um traço de violência e números de letalidade que são muito superiores às outras polícias, né, em contexto democrático, mesmo se comparado com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, comparado com o resto do mundo democrático, né, os Estados Unidos já é tido como um grande faroeste, né,
e o Brasil, né, consegue ter indicadores muito superiores de letalidade policial em relação ao número de policiais que tem nos Estados Unidos Bom, então, essa adesão, né, dos policiais no Brasil ao discurso conservador e ao discurso bandido bom é bandido morto, ao discurso de tirar os controles da polícia, né, ela não surge com o Bolsonaro, né, então a gente poderia dizer assim, sei lá, nos anos 90, provavelmente esse contingente que hoje se voltou ao Bolsonaro, né, deve ter sido malufista, deve ter sido, né, enfim, janista, né, enfim, a gente pode ter aí, né, uma história de pensamentos conservadores que sempre foram apoiados. Então, não é que eles estavam numa posição de esquerda ou centro-esquerda e migraram, né, para a direita e extrema-direita. Eles, né, sempre houve um contingente muito grande, né, e os policiais que migraram, né, da polícia para a política, eles estiveram sempre muito mais nos partidos de direita do que nos partidos de esquerda, e essa figura do policial que se converte em político, ela existiu em todo o período democrático, embora ela tenha se intensificado mais nos últimos anos, né? Então, hoje tem mais policiais candidatos e muito mais policiais eleitos na legislatura que está terminando agora e na que vai começar, né? Então, há esse quadro, assim, né, de um perfil conservador, de um perfil direitista desse eleitorado. Mas, efetivamente, o Bolsonaro investiu muito, né, em novas técnicas de comunicação com esse público. Né? Então, isso é super importante. O WhatsApp, as lives no YouTube, né, de policiais e ex-policiais, e principalmente dessa mobilização dos candidatos policiais, né, que daí eles já estão relativamente fora da estrutura policial, né, então, vamos dizer, ex-policiais que são candidatos, eles falam diretamente para esse público, né, então eles têm programas, canais que só discutem polícia no YouTube o tempo todo, páginas, né, isso começa com as páginas de Facebook e vai para os canais de YouTube, para os grupos de WhatsApp, Telegram e tudo. Então, a gente começou a monitorar essas páginas, né, na nossa pesquisa, que era uma pesquisa sobre policiamento ostensivo e desigualdades, né, e depois policiamento ostensivo e especificamente racismo institucional. A gente começa a monitorar essas páginas e a gente começa a ver, né, que elas vão ganhando um tom político cada vez maior, político eleitoral, eu quero dizer, né, eram apenas páginas de apoio a ações, né, onde eram exibidas cenas de ocorrências policiais com violência, né, e discursos de apoio ao policial herói, esse tipo de coisa, né, mas mais voltados mesmo para a discussão do ofício de polícia, né, o que pode, o que não pode, o que tem que ser, o que não tem que ser a polícia, o que é ou não um bom policial. E eles já eram muito contra os direitos humanos, né. Mas, em 2018, há uma campanha forte para o Bolsonaro, né, e a gente começa a ver que, durante a pandemia, por exemplo, né, nos grupos de Zap dos policiais que a gente estava acompanhando, por exemplo, começa uma crítica à vacina, né, uma crítica ao distanciamento social, a crítica aos governadores, a crítica ao STF. Então, todo esse conteúdo político de campanha do Bolsonaro, né, ele foi muito disseminado nos canais policiais. Então, vamos dizer, eles começam esses canais, né, com discursos de direita ou de extrema-direita sobre a segurança pública, né, e a gente vai vendo uma migração para os conteúdos cada vez mais à pauta nacional colocada ali, da política nacional. Né, então, foi havendo esse deslocamento, foi havendo todo um trabalho, né, um investimento ao longo de 5 anos, né, para cativar esse eleitorado, né, e ir deslocando paulatinamente aqueles discursos que eram focados na atitude da polícia, né, para os discursos da política nacional. Né. Então, hoje, esses canais de WhatsApp, né, eles acabaram se convertendo, né, em canais livres, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de propaganda bolsonarista. Né. Então, houve esse movimento aí. As organizações policiais estiveram atentas a isso, né, tanto que os canais abertos, com a participação de policiais, eles diminuíram muito. Né, então, as próprias
corregedorias e cúpulas das organizações policiais foram limitando isso daí, né? Não pode. Ou você fala como policial, ou você faz propaganda eleitoral, né? Então, a gente foi vendo que as organizações policiais foram cortando isso nos canais abertos, né? E cada vez mais essa propaganda foi se dirigindo em canais fechados, WhatsApp e Telegram. Agora, interessante o que você está falando, né? Dessa, digamos, expansão da agenda, né? Quer dizer, de uma coisa mais corporativa, mais segmentada, né? Para a área específica de atuação desse pessoal, ela começa a ter uma agenda geral, né? Na hora que você falou nisso, eu não consegui deixar de pensar imediatamente naquela ideia do Samuel Huntington de pretorianismo, né? Qual é o ponto dele ali? O ponto dele é, o problema não são, digamos, os militares reivindicarem questões militares, né? Terem uma agenda militar e eventualmente fazerem pressão para que essa agenda do seu campo de atuação seja atendida. O problema é quando eles começam a ter uma agenda ampla, que seria a característica não de um grupo de interesse ou de uma parcela da burocracia de Estado, mas que, na realidade, tem a ver com uma lógica de partido político, que tem essa agenda ampla, que agrega todos os interesses ali e que vai levar isso adiante, né? Só que a gente geralmente fala muito disso pensando nos militares, né? Daí até o termo militares estrito sensu, né? No sentido que justamente o Huntington vai chamar por isso, inclusive, de pretorianismo, embora ele também aplique isso a outras coisas, né? Você está chamando a atenção é que isso ocorre também nas polícias. E eu fiquei pensando aqui também, né? Será que aquele curso gratuito do Olavo de Carvalho para policiais também não tem importância nisso? Não dizendo que ele foi o elemento único, mas provavelmente deve ter tido algum peso. Rubens, você quer falar, né? E arriscando dar um pitaco aí equivocado na área da Jaqueline, parece que realmente é uma cooptação emocional, né? Parecia que o Bolsonaro ele ia nessas formaturas, né, das novas turmas, é uma presença. Então, não é que houve transferência de dinheiro, uma melhora das carreiras, inclusive porque o campo dessa atuação na PM é estadual. Muitos governadores tentaram cacifar melhoras na carreira sem conseguir nenhum benefício de lealdade política, né? Então, é impressionante como essa adesão ao bolsonarismo vem de uma proximidade de afeto, né? Uma mobilização de um afeto político também, né? Super importante você estar falando isso, porque tem um papel, não é só o Bolsonaro, né? É toda essa camada de policiais políticos, né? E principalmente esses policiais que têm canais, né? Páginas no Facebook, começa com páginas do Facebook, depois vai para canais no YouTube, né? E acaba, vamos dizer, depois com a censura das instituições, a essa partidarização vai para os canais fechados, né? Mas não é só o Bolsonaro, é todo um conjunto de pessoas, né, de lideranças políticas ligadas ao bolsonarismo, né, que leva adiante. E, como você bem mencionou, eles, como parlamentares, eles não tocam uma agenda forte no setor de segurança. Então, você não teve uma transformação da segurança pública, né, durante a legislação desses deputados e deputadas, né, não é que eles chegaram para mudar todas as leis, não, né? Inclusive poucas propostas de lei realmente ligadas ao tema da segurança pública, né? O bolsonarismo não fez uma reforma, né? Ou uma contra-reforma, não foi isso, né? A grande mudança está mesmo em direcionar um discurso político-eleitoral, né? Ao policial e à família policial, né? E não teve uma intervenção, vamos dizer assim, de, né, ter grandes políticas públicas, tanto que você citou Cláudio Anderson Torres, né, como ministro da Justiça, ele dá continuação, né, ao Plano Nacional de Segurança Pública que tinha sido elaborado na gestão do Raul Jungmann, quando se criou o Ministério da Segurança Pública no governo Temer. Ali foi criado um Plano Nacional de Segurança Pública com metas até 2030, né? Então, durante o governo Bolsonaro, esse plano continua em vigor, embora eles não tenham cumprido nenhuma meta, né? Mas vamos dizer assim, nenhum novo plano ele não foi revogado, mas as justificativas orçamentárias estão todas ligadas à existência do plano em vigor, né? Embora não as tem metas uma não tenham sido, né, batidas. Mas vamos dizer assim, eles não chegaram dizendo, não, nós vamos mudar tudo na segurança pública. Não, eles conservaram, né, aquela visão, vamos dizer assim,
de expertise que havia no Ministério da Segurança Pública, né, que foi reincorporado no Ministério da Justiça, com todo aquele discurso de metas, todo aquele discurso que não é muito o discurso bolsonarista, né, apesar deles não terem executado o plano, não terem cumprido as metas, mas não houve uma reforma do setor, né, sob o Bolsonaro. O que houve mais foi uma mudança, realmente, né, nessa valoração, nesse discurso, como o Rubens bem pontuou, né, um discurso muito mais numa adesão de proximidade, de dizer eu sou como você é como eu, a gente pensa, né, coisas em comum sobre família, sobre homossexualidade, sobre, né, enfim, essas pautas de valores e morais muito mais do que discutir os rumos de uma política de segurança pública, né, propriamente dita. É interessante que até quando eu penso em algumas iniciativas desse governo que acabou, né, com relação a assuntos de interesse dos policiais, né, eu consigo pensar em duas coisas. Uma diretamente de interesse deles, que era aquela ideia do excludente de licitude, naquela proposta lá no comecinho, ainda com o Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, né, de fazer isso avançar, acabou não avançando, né, foi brecado na Câmara dos Deputados, inclusive, né, louve-se aí o Rodrigo Maia, que teve, de fato, um papel importante para, já naquele momento, brecar isso aí. Né? E a outra coisa, que aí não diz respeito aos policiais, mas é também um problema, digamos, é muito mais uma tentativa, melhor dizendo, de resolver um problema de natureza individual, assim como excludente de licitude, o policial fala, bem, eu posso matar à vontade que não vou sofrer consequências legais, mas você não muda propriamente a política de segurança, né, ao fazer isso. E a outra se liberou geral de arma. Você, enfim, transferir de alguma maneira o controle sobre a violência armada das forças de segurança para civis, né, para aqueles que vão poder fazer uso disso a hora que bem entenderem, né, e até me surpreendeu que isso não tenha, nessa intentona bolsonaresca, não tenha já aparecido de maneira mais importante. Acho que teve um fato de aumentar, teve um aumento, né, que foi frustrado também para a categoria, não tinha, dos policiais federais. Verdade, foi mesmo. E que o Bolsonaro falou, não, muita gente pediu, então não vou poder dar. Então, sequer o benefício que estava na sua competência, a gente viu muito essa atuação que, durante o governo dele, tudo que ele podia empurrar a responsabilidade para os governadores e dizer, não é a minha responsabilidade, ele fez. Mas no que era claramente, ele não usou usar seus poderes para o benefício financeiro real. É muito impressionante isso. E as pautas de armas, por exemplo, a maioria dos policiais não é favorável à pauta de armas, porque eles sabem que isso torna a atividade de rua muito mais perigosa, muito mais conflitiva, né? Então, nem a pauta, essa não era uma demanda corporativa, a pauta de armas não era uma demanda, né, corporativa dos policiais, e as demandas corporativas que tinham a ver com melhoria, né, das condições de trabalho, melhoria do orçamento, melhoria, por exemplo, toda a revisão, né, que as categorias esperam do regimento, das regras, né, que regem a carreira, tem um regimento disciplinar muito, muito duro, muito, né, isso, nada disso que é uma pauta histórica das polícias, Bolsonaro não mexe em nada disso, né? Agora, ele tem uma campanha muito bem sucedida, né? E o que acontece, então, no dia 8 de junho, né? Quer dizer, ele tem esse apoio de rua, mas isso não se traduz... 8 de junho ou 8 de janeiro? 8 de janeiro. Eu pensei em J aqui na minha cabeça e me confundi, 8 de janeiro. Ele não tem, assim... Essa conversão, ou essa ligação, né, que o eleitor policial tem com o Bolsonaro, ela não se traduz imediatamente, né, em uma resistência ao comando ou uma insurreição da polícia, não teve nada disso. Por exemplo, no 7 de setembro, né, houve a cobertura, o governo do DF, junto com o governo federal, né, fizeram a segurança no 7 de setembro, de 2021, no de 2022, né, em que o Bolsonaro tinha feito já os apelos para que, né, houvesse grandes manifestações, não teve, né? Na posse, certo? No dia 12 de dezembro, também, que teve aquele quebra-quebra e tal, né, a polícia, em primeiro lugar, não fez, mas depois fez, etc. Quer dizer, aquilo não saiu do controle, né? E quando a polícia foi chamada para cumprir ordens de, vamos dizer, pôr fim ao tumulto,
ela sempre respondeu a isso, né? Então, vamos dizer, no próprio dia 8 de janeiro, depois que o Ricardo Capelli vai e, né, como interventor, ele assume o comando, ele vai em solo, a mesma polícia que tinha tomado água de coco é a polícia que vai, entendeu, esvaziar a esplanada, né? Ela não se recusa a seguir as ordens, né? Então, vamos dizer assim, o fato do policial ser bolsonarista não significa que ele não vá, entendeu? Que ele vá se insurgir, né, ao seu comando, né? Então, não é por conta de uma insurgência dos policiais que houve o tumulto no dia 8 de janeiro, né? Ao contrário, a gente comentou aqui, né, todos os episódios que aconteceram. O GSI, né, deu recomendações para desmobilizar o plano de contingência. No governo do GDF, né, teve desmobilizações para não utilizar o plano de contingência, né, de segurança desmonte da cúpula, né, da segurança pública. Exatamente. Do GDF então, também. Veja bem, os policiais simplesmente responderam aquilo que, né, foi colocado pelas suas cúpulas. Então, não existe uma quebra entre a base e a cúpula, né? Não existe uma quebra, vamos dizer, de comando, né? Embora hoje os policiais, talvez eles pensem, né, a partir de fontes que não são apenas as lideranças policiais institucionais, né? Então, isso é um outro problema que vai rebater mais na formação policial, na formação de valores, né, e tal, mas isso não é forte o suficiente para quebrar o comando. Então, em São Paulo, por exemplo, né, você teve manifestações enormes, e os policiais foram lá, policiaram as manifestações bolsonaristas e policiaram as manifestações petistas, né, você teve a comemoração da vitória do Lula na Avenida Paulista, e não teve nada, né, nada que estranhasse, né, a militância petista com a polícia, nada disso. Então, quer dizer, os policiais continuaram, né, cumprindo o seu dever, apesar de eles terem óticas, né, favoráveis ou divergentes, certo, das manifestações. Então, a gente localiza aí mesmo uma questão no comando, né, no comando da operação e não na base, né, a base não se insurgiu hora nenhuma. Quer dizer, só tomar água de coco porque o comando liberou. A água de coco está liberada. Porque foram os mesmos policiais que depois, quando o comando muda, né, muda de posição, diz, não, agora nós vamos esvaziar a esplanada. Eles foram lá e esvaziaram a esplanada. Sim. Rubens, uma coisa interessante, né, desse processo todo, eu estou pensando aqui, né, a gente fala, bem, corremos o risco de um Capitólio brasileiro, isso se fala há meses, né, a gente teve ali um ensaio disso na versão rodoviária, né, um Capitólio rodoviário que também não foi tão longe assim, embora tenha produzido bastante transtorno, a gente viu, e teve também ali a leniência, né, das forças policiais, mas a gente imaginava que, muito possivelmente, o que haveria seria um ataque não ao Congresso, ou seja, ao nosso Capitólio propriamente dito, mas ao Supremo. E ela, de fato, ocorreu, só que ela ocorreu junto com o ataque ao Congresso, junto com o ataque ao Executivo. Bem, ao Executivo também se explica, porque o presidente já era o desafeto da base bolsonarista. Mas qual é o papel nesse processo todo, né, do Poder Judiciário e do Supremo em particular? Né? Porque que, no fim das contas, claro, ele seria o alvo principal, mas não foi o único. Né? Eu acho que é óbvio para nós que estamos acompanhando os fatos, mas se você olhar para uma perspectiva, precisar explicar para uma plateia estrangeira por que no nosso evento de Capitólio, de insurreição civil, de vontade de deposição de governo no mínimo e de derrubada do Estado Democrático de Direito no máximo, se espraia-se, né, igualmente entre Planalto, Congresso e a Corte Constitucional, com mais virulência para a Corte Constitucional. A depredação maior, o roubo de... Né, se é que dá para comparar, é uma coisa que chama atenção. E há intencionalidade nisso, né? E acho que para nós se naturalizou porque o Supremo assumiu um papel de intervenção na política dos últimos 10 anos que não é usual em lugar nenhum, do jeito que está e com essa persistência, com essa permanência. Acho que, na minha cabeça, esse protagonismo vem do julgamento do mensalão até aqui. Então, a gente está falando de uma década de um Supremo que, ironicamente, entra aí contra o petismo, aliado do conservadorismo, aliado da falta de direita e, em certa medida,
viabilizador da agenda política de direita crescer no país como cresceu em 2015 em diante. Então, no julgamento do Mensalão, você tem a prisão das principais lideranças do PT com uma linha jurídica heterodoxa, para dizer assim, com muitas inovações jurídicas, como a famosa tese em que se pune as lideranças pelo que a base fez, sem precisar ter prova do que as lideranças fizeram, que era até discutida em boteco, está me fugindo o nome agora. Teoria do domínio a tese do domínio do fato, a tese do domínio do fato foi incorporada de um jeito que foi abrasileirada, e naquele momento as pessoas, né, os ministros estavam na capa de jornais, revistas, sendo mostrados como heróis, né, aquelas capas eram usadas como se fosse a capa do Batman. A máscara mais vendida no Carnaval de 2013 foi a do Joaquim Barbosa. A gente entra nesse momento onde o Gilmar Mendes, no momento de crise do governo da Dilma II, Gilmar Mendes derruba a possibilidade de Lula ser ministro de Estado. Eles prendem o líder do Senado, Delcídio do Amaral, do governo, por uma conversa, uma gravação de uma conversa em que ele diria que ia conversar com outros ministros da STF. Afastado do cargo e preso, né? E preso, sendo que a letra da Constituição você só pode prender um parlamentar em flagrante de crime inafiançável. Não era nem flagrante, e não era nem crime inafiançável. Teve toda uma ginástica argumentativa do falecido ministro Teori Zavascki, sempre louvado como técnico, mas que fez a maior ginástica argumentativa daquele período, e chancelou e articulou com seus pares essa medida de decisão, e que esperou 6 meses para a derrubada do Eduardo Cunha. Ele, quando derruba também um argumento completamente novo, inusitado, Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados, faz isso só depois que é aprovado o processo de impeachment. E durante todo o processo de impeachment, o Supremo deu suporte a esse movimento. Então, a virar nas forças políticas, e eles viabilizaram e deram suporte a isso. Viabilizaram e deram força à Operação Lava Jato. Os lavajatistas de hoje também a STF esquecem que isso só foi viabilizado porque os habeas corpus foram pegados todos no STF. De vários ministros. Então, a coisa só muda de figura no governo Temer. Quando o petismo parece ali ser meio extinto, ali em 2016, 2017, tem aquelas eleições municipais terríveis para o Partido dos Trabalhadores. 2016, né? O PT perde naquela eleição 60% dos seus prefeitos e vereadores. E é decretado óbito na mídia do Partido dos Trabalhadores, e nessa hora fala, bom, no Supremo, Gilmar Mendes faz uma mudança de postura. O STF passa a ser contra, a maioria de um voto, contra a Lava Jato. Mas nunca contra o petismo, porque em 2018, quando se realiza a censura da entrevista de Lula, antes do segundo turno das eleições, a Folha de São Paulo não pode fazer, é o Supremo que censura, e é o Supremo que não solta. Também o habeas corpus com o voto da Rosa Weber, o Lula naquele debate esdrúxulo sobre prisão em segunda instância que nós tivemos durante 2 anos, tomando conta das nossas vidas. E cada hora por um lado, né? Já naquela época com a ameaça de general, a Vilas Boas fazendo um tweet bem ameaçador. Então, durante todo esse período, 12 a 18, o Supremo está contra o petismo, para se mostrar a favor das forças conservadoras que querem realizar uma agenda economicamente liberal no país, achando que isso ia ser contido. O bolsonarismo rompe essa expectativa, mas o próprio STF demora 1 ano, tem que dar 1 ano de trégua aí, de lua de mel praticamente, para o Bolsonaro, que se propôs com Paulo Guedes, realizar essa reforma administrativa, tributária, que a composição do Supremo hoje teria sido super parceira se o governo tivesse de fato perseguido esses objetivos. É muito impressionante isso. Essa composição do Supremo ela é progressista só em algumas questões de costumes. Algumas.
né? O pessoal gosta de caricaturar os ministros, mas Ricardo Lewandowski, que é altamente aliado ao petismo, quando chega o julgamento sobre o uso de transexuais para o uso de banheiro, ele vai concordar com outros ministros conservadores e dizer, não, mas e se entra uma criança no banheiro, não encontra tanto, eu não gosto. E fala isso, o julgamento não foi finalizado, foi um pedido de vista. É uma corte conservadora e economicamente de direita. Uma loucura o governo criar. Né? Então, com o aborto, é uma loucura o governo de direita ficar inimigo do STF. Mas, dada motivos de incompetência e da pauta fascista, reacionária, antidemocrática do governo Bolsonaro, eles são do inimigo e focam fogo no STF. Durante o cessar-fogo do STF. O STF não estava contando nenhum ato relevante de governo no primeiro 2019. Só que daí falam em novo AI-5, falam em fechamento do Congresso, o presidente participa e fala que apoia os manifestantes que pedem fechamento do STF. E daí tem a saída do Moro, acusando de corrupção na Polícia Federal. E aí eles começam a devolver o tom. E daí a loucura durante a pandemia do negacionismo Bolsonaro lhes chancela para seguir em frente. Né? E daí tem vários eventos aí de reação. Tem a Vaza Jato aí no meio também. Tem a Vaza Jato, daí você tem o inquérito das fake news. Não derruba ninguém do governo. O controle dos atos, o inquérito dos atos antidemocráticos, que não derruba ninguém do governo, nenhum ato relevante de governo, derruba os aliados e a base ideológica do governo na comunicação. Então, assim, que fazem esses canais de comunicação que a Jaque estava falando. Então, o STF se torna inimigo número 1 do bolsonarismo sem ter derrubado nenhuma medida de governo. O Bolsonaro derrubou o dossiê contra os petistas, derrubou um monte de coisa importante. Viabilizou a vacinação no Brasil, mas é engraçado que ele é eleito... Desculpa, o dossiê contra os petistas é aquele dossiê antifascista? O dossiê contra os antifascistas, né? Para falar o dossiê é fascista. Exato, né? Se o dossiê é contra os antifascistas, ele é um dossiê fascista, né? Exato, né? Pró-fascista. Exatamente. Então, ele se torna inimigo número 1 dessa maneira muito curiosa. E Alexandre de Moraes, que mina a base de comunicação, e é por isso é tão importante entender esse ódio ao Alexandre de Moraes, não prendeu ninguém, não prendeu o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Ele minou essa base de comunicação que é central do projeto de poder do bolsonarismo, que é o que a Jaque falou. É o Telegram, é o WhatsApp, são as lives. Minou, desmonetizou essa galera. E isso foi o pecado capital. Esse é o pecado. Agora, o Supremo, né? Você falou do ativismo, né? Do Supremo. Me permita usar esse termo. Eu sei que você não usou essa palavra. Eu que estou introduzindo ela aqui. Né? Eu sei, enfim, eu que estou trazendo aqui. Depois você pode falar qual é o termo que você acha mais correto, né? Mas é interessante que, se a gente for pensar um pouco na discussão mais tradicional sobre... e aí eu vou, falar de novo, sobre esse ativismo judicial, né, nas cortes superiores, a gente tende a pensar muito, digamos, numa certa largueza interpretativa da Constituição, né, na consideração de normas infraconstitucionais. Por exemplo, definindo que o casamento ou a união civil entre pessoas do mesmo sexo, né, é alguma coisa reconhecível à luz da ideia de família na Constituição, mesmo que, do ponto de vista textual, isso seja discutível, para dizer o mínimo, mas você avança nessa direção. Né? Só para dar um exemplo. Isso aí seria, digamos, se ler uma clássica, né? O problema clássico. O Supremo está legislando e não está apenas julgando com base na sua interpretação. A gente aqui está falando de uma outra coisa, né? A gente talvez está falando muito mais do Supremo como corte de última instância, inclusive atuando na esfera criminal, né, como é o caso ali da atuação do Supremo no mensalão, ou como é o caso da atuação do Supremo, né, como última instância durante o processo da Lava Jato, só para ficar nisso, né, ou ainda quando a gente considera o Supremo, por exemplo, no inquérito das fake news, né, ou no inquérito dos atos antidemocráticos. Né, o Supremo tomando a frente, inclusive de ofício, né, em boa medida, né, nessas frentes. Então, acho que a gente tem aí duas dimensões distintas, né, disso que pode ser esse protagonismo do Supremo. Mas, tentando aí colocar uma grão de areia nessa conversa, né, a gente teve também
um poder executivo que o tempo inteiro procurou extrapolar o seu próprio poder, né, procurou, por exemplo, se impor aos governos subnacionais durante a pandemia, né, tomou uma série de medidas via decreto, claramente que exigiriam mudança legislativa e não podiam ser feitas via decreto, né, que alimentou toda essa corrente aí de disseminação de notícias falsas, de informações falsas, mas no sentido de produzir pressão sobre atores institucionais, e o Supremo, em boa medida, foi reagindo, né? Ainda mais numa situação que você tem um Procurador-Geral da República cúmplice do Executivo e que não age, né? Aí você fica numa sinuca de bico, né? Ninguém faz nada. A Advocacia Geral da União também não vai fazer, como a gente tem visto que tem feito agora nesse comecinho do governo Lula, tem provocado o Supremo em vários casos. O caso Bolsonaro, claro que não vai fazer, você tem a AGU e tem a AGU do B, né? Que era ali o PGR agindo em consonância com os interesses do governo. Não é, de certa maneira, esperado que o Supremo acabe sendo mais ativo nessa hora, diante das circunstâncias do ataque à democracia que o bolsonarismo produziu? Acho que você tem razão no sentido de dizer ele vai ser ativo durante o governo Bolsonaro, porque ele é a instância que mantém a autonomia. As outras instâncias de controle foram todas devassadas. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Receita Federal, todas elas, né, o IBAMA, todo mundo que exercia exercício de fiscalização foi destruído, foi tratorado, e quem se manteve de pé foi o STF, que impôs uma série de limites importantes. Mas é engraçado que... E ele precisou fazer muito desse ativismo clássico aí de derrubada, de controle de medidas, sabe? Então, tem uma ordem para que é uma determinação legal para que as empresas de telefonia passem para o IBGE os dados dos usuários do telefone. O Supremo fala, não, mas tem proteção dos dados? Não tem proteção, derruba. Né? Ele faz muito disso do governo Bolsonaro, como ele nunca tinha feito. Mas os grandes casos polêmicos de separação de poderes que o STF enfrentou nos últimos 10 anos foram penais. Era o Aécio Neves, podia destituir o Aécio Neves, eu não podia. O Eduardo Cunha, eu não podia tocar o inquérito das fake news como tocou ou não, prender a Sarah Winter, essa galera aí toda que está sendo nesse inquérito. Então, é muito excepcional. É muito excepcional. O STF fez a parte dele de Corte Constitucional, controle de política pública de saúde na pandemia, beleza, né? Mas existe uma disfuncionalidade nesse campo. E acho que existe, nesse momento, como a arma está voltada contra o bolsonarismo, que de fato é um fascismo armado contra a democracia, a ala progressista está com excesso de confiança no progressismo do STF e de ser um grande aliado. A STF, ao longo de todo esse tempo, agiu da maneira mais confidente quando foi para se proteger. Se eu fosse arriscar um palpite do que levou de fato à soltura do Lula antes das eleições, né, a anulação, a nulidade, todo mundo sabia que tinha, que era a Lava Jato em Brasília, tomada pelo Fachin falando que foi inédito, nunca podia ter tomado há muito tempo atrás. Só tomou quando parecia que apenas o Lula era o agente político capaz de evitar a reeleição do Bolsonaro e a destruição completa do STF num segundo mandato. Era esse o plano. Então, assim, é um tribunal que está agindo em prol da democracia, mas o móvel é a autoproteção. Eu acho que há um excesso de confiança dado. Mas então o Bolsonaro está certo quando ele fala que o STF libertou o Lula para elegê-lo contra ele? Acho que até tá. Até tá, infelizmente, né? Mas por razões de autoproteção você está falando? Eu acho de autoproteção, porque assim, tinha uma nulidade. Mas não era novidade. Por que ela não foi decretada antes? Então, tinha razão para ser solto? Tinha razão para ser solto. Por que não foi feito antes? Que havia um pacto e uma estabilidade dessa expectativa de deixar o Lula de fora da corrida presidencial para deixar outros atores de centro-direita e de direita concorrerem, inclusive contra o Bolsonaro. A inexistência de outra liderança viável, o Chapolin Colorado, para salvar o STF,
era o Lula. Me parece que, assim, eu não vejo, assim, juridicamente não existe explicação. A explicação é política, do tempo, né? E os juristas constitucionais são muito cínicos ao ignorar a escolha de natureza necessariamente política que os juízes têm no tempo da sua decisão. E essa decisão foi só sobre o tempo. A nulidade estava lá e foi ignorada por muito tempo, como foi segurado 6 meses do Eduardo Cunha, e por aí vai. Você quer falar, Jax? Eu estou vendo que você está aí coçando o queixo. Não é porque eu discorde, assim, assim, de um uma hipertrofia do STF nesse momento, né? Mas, assim, por outro lado, a gente tem que ter a dimensão, né, de que nós estamos enfrentando um movimento internacional, né, que ele é, assim, fomentado, né, internacionalmente, né. Então, nós estamos ouvindo, né, esse processo que eu estou contando aqui, né, desse investimento todo, né, propaganda, né, de extrema-direita, né, sobre as forças policiais. A gente está estudando isso no Brasil, mas poucos, né, no final do ano passado, a Alemanha, né, teve que tomar uma medida duríssima, né, de afastar policiais, etc., porque dentro dos policiais, né, viu que havia, né, essas células neonazistas se desenvolvendo no seio das polícias e, né, cabeças rolaram. Com intenção, né, de golpe de Estado na Alemanha. De golpe de Estado, vamos falar assim, na Alemanha, né? Sim. E o ano passado no Canadá, quando teve os anti-vax, que teve a ocupação de Ottawa, né, que é a capital do Canadá, uma cidade pequena, tipo Brasília, né? Então, que também não é difícil de policiar por ser uma cidade pequena, as ruas são pequenas, tudo é muito, né? Ottawa é um pouco Brasília nesse aspecto, não a arquitetura, não é modernista, né? Mas vamos dizer, é uma cidade pequena, né? Então, Ottawa aconteceu isso, os caminhões ocuparam, ficaram lá 8 dias buzinando de dia e de noite sem parar, né? E a polícia não impediu a entrada dos caminhões e depois não removia os caminhões, né? Não punha fim àquela manifestação ali, aquela ocupação do centro da cidade, né? Eles ocuparam a avenida que passa na frente do parlamento e na frente do lugar onde o primeiro-ministro despacha, e todos os ministérios são ali, os bancos, a sede dos bancos, todos os prédios de Ottawa, dos ministérios, estão tudo ali, entendeu? Então, também foi um tumulto imenso, enorme. Foi preciso cair a chefia de polícia e eles, né, começaram a investigar. A chefia de polícia nem tinha esse. Depois eles descobriram que o chefe de polícia, o problema não estava na chefia de polícia, mas estava no board, no conselho, né, que é um conselho participativo, né, com participação da sociedade civil na polícia, e esse conselho estava tomado por pessoas, né, que apoiaram, que eram anti-vax, né, e que estavam ali de extrema-direita, daí caiu todo o board, aí sim eles conseguiram, né, dar fim àqueles protestos e tal. Então, veja, é o Canadá, né, então, é a Alemanha, né, então, eu acho que, não que eu esteja aqui fazendo um discurso de I love Xandão, né, não é isso que eu estou querendo dizer, eu entendo os riscos e também estou muito preocupada, né, mas o que eu quero dizer é que o momento também não é fácil, entendeu? Porque você diz assim, não, estão sendo tomadas medidas, né, que são medidas de exceção, que são medidas extraordinárias, que são medidas acusadas de exagero, mas assim, o momento político, né, é um momento político seríssimo, em termos mundiais, entendeu? Onde você está vendo que democracias, né, que têm, vamos dizer assim, fama de consolidadas, né, como é o caso do Canadá, como é o caso da Alemanha, né, elas estão enfrentando problemas exatamente, né, com essa entrada, né, de células dentro do Estado canadense, do Estado alemão, né, de núcleos de extrema-direita. Então, quer dizer, o Brasil, ele tem muito mais dificuldade de fazer os freios e contrapesos do que o Canadá e a Alemanha, né? O Brasil não tem uma governança de polícia
sólida, né? O Brasil não tem uma tradição de controle social da polícia, né? E o governo Lula também não está apontando investimentos nessa direção, né? Vamos dizer assim, de organizar um sistema de segurança, né? Aonde realmente esses freios e contrapesos sejam feitos, entendeu? Se aqui a polícia militar extrapola, então a gente tem um plano, né? A gente tem um órgão, a gente tem um lugar institucional, entendeu? Aonde pode existir esse freio, né? Então, isso me preocupa muito, né? Assim, também me preocupa a questão do STF que você estava se referindo, mas eu me preocupo, né? Como que a gente vai reconquistar uma nova normalidade? Porque voltar ao passado não vai, né? Então, a gente precisa pensar, né, em novas instâncias de controle social, assim, dessas coisas, né? E eu, como abolicionista penal, né, as conversas que eu tenho tido com os meus colegas são engraçadíssimas, né? Quer dizer, a gente dizendo assim, gente, foi encarceramento em massa, né? 1.500 pessoas passando audiência de custódia, né? De uma vez só, encarceramento em massa e tal. E reclamando da marmita, né, ainda, viu? Como é que a gente se posiciona em relação a isso, né? Assim, a gente sempre defendeu direitos humanos, né? Para as penitenciárias, para o sistema prisional, agora de repente está se colocando eles agora estão defendendo também, viu, já? Exatamente, né? Quer dizer, desorganiza um pouco a gente, porque o perfil dessas pessoas que estão sendo presas agora, ele é totalmente diferente do perfil, né, do preso comum, daquele que passa todos os dias, que é jovem, negro, pobre, né, acusado de crimes pequena monta, entendeu? Ninguém está acusado, né? O perfil cliente da justiça criminal diário, ele não faz nenhuma ameaça, entendeu? E, né, a economia mundial e nem os poderes civis. Ele é o cara que vende cocaína ali na esquina, é o cara que furtou um celular, né? Então, é um desafio, entende? Ao mesmo tempo a todas as instituições, né? E as nossas posições tradicionais, elas são, né, isso, né, de repente você tem, né, as pessoas de esquerda olhando para a solução penal e achando ela, entendeu, muito razoável, e as pessoas de direita achando que tem que ter direitos humanos na cadeia, que a comida da cadeia não pode ser ruim, né, aí, né, que o preso tem que ter celular, né, que o preso tem que ter celular, quer dizer, nós passamos 20 anos dizendo que o problema é que tem celular na cadeia. Aí chega o pessoal lá e fala assim, não, mas não pega o Wi-Fi aqui? Não, filho, nem celular você não pode ter, né? Não, mas não só tem celular, como estão filmando as condições da prisão para dizer que elas são péssimas. E quando você olha os filmes, vê que não são. Não são. São bem melhores do que qualquer prisão. Sim, exatamente. Não, mas eu acho, já que seus pontos são ótimos, eu acho que, de fato, assim, não existe, nesse momento, outra alternativa se não dar o suporte ao Ministério da Justiça, ao STF, às medidas excepcionais que vão sendo tomadas. Aliás, acho que é digno de nota que a opção do Lula pela intervenção federal foi a mais branda que poderia ter sido tomada. Ele poderia ter decretado o estado de defesa, que também ia ter uma avaliação no Congresso posterior, e ele poderia ter ali vários poderes de suspensão de reunião, de sigilo, de tudo mais. Então, assim, foi a menos invasiva possível, né? Acho que se fosse a decisão do Xandão, teria sido até mais invasiva. Mas acho que, de fato, estamos rifados nesse momento, porque é o all-in. Ou é isso, ou a implementação de uma ditadura. Eu, muito pessimisticamente, acho que, falando aqui em 12 de janeiro, que as coisas ainda estão a serem definidas. O risco é real, ainda existe, ainda precisa ser combatido. Não está nada definido. Minha percepção. Não, e outra coisa, né? Mas, se decreta um estado de emergência, e aí, o Exército, Forças Armadas vão responder ao Poder Civil? Eles vão responder, né? Então, esse é um problema, porque a gente sabe que a GLO, né? Não foi chamada com esse receio, né? Que tem que ser demandada pelo governador, e, enfim, acho que a gente precisa de uma agenda de curtíssimo prazo de reforma, né, e que vai ter uma teorização sobre os poderes excepcionais do Supremo Tribunal Federal, sobre esse raciocínio claramente político, que precisa ser assumido quando ele tem espaço legítimo, né? Porque é fácil também falar, tá tudo errado, mas
Se o cara está salvando a República e o trabalho dele é salvar a República, quando é e quando não é, né? É ótimo quando pega alguém que a gente discorda, mas isso precisa ser teorizado. Além de terrorismo, precisa ter revista. A desbolsonarização das políticas de segurança pública. Das políticas ou das polícias? As políticas de segurança pública e a situação das polícias, né? As duas. Né? Então, acho que nossa incumbência agora tá bom. Tá sendo esse pega para capar. Ao invés de ter que achar consistência nesse negócio, que não vai ter, porque é um momento de mundo de ponta cabeça, é pensar uma agenda de reconstrução. Eu estou contigo. Eu não acho que a gente tem, de fato, outra alternativa senão apoiar tudo que pode ser feito agora para desmantelar esse golpismo fascista, que de fato quer implantar a ditadura no país. Agora, você falou, né, que o estado de defesa seria uma medida muito mais drástica. De fato, seria. Eu vou fazer uma pergunta provocativa, né, dupla. Primeiro, né, por que então não implantou o estado de defesa e optou pela intervenção federal unicamente na segurança e unicamente no Distrito Federal? Né, só para pensar o quão restritiva ela é. E segundo, né, meio que, vamos dizer, conectando as duas coisas, mas precisa estado de defesa com o Supremo agindo como tem agido? O próprio Alexandre de Moraes, o grande, agindo como tem agido? Né? Talvez não precise de estado de defesa. Você já tem uma justiça que está operando na exceção. Faz sentido o que eu estou falando? Eu acho que são dois pontos, né? Uma é que você não sabe qual o grau de reação que você teria no Congresso, né? Para um estado de defesa. Para um estado de defesa, para uma coisa mais séria, para uma coisa mais pesada. E a outra é para que assumir esse custo, né? Desculpa, já que eu tinha que ter que passar a palavra antes. Para que assumir esse custo, e ainda mais se você já tem, né? Digamos, uma coisa similar ao estado de defesa operando no âmbito judicial, né? Uma justiça de exceção. Pois é, gente, mas como é que você tem um governo de uma semana, né, que já vai direto para o estado de defesa, né? É um negócio muito louco, quer dizer, ninguém está, né? E outra coisa, a intervenção, hoje eu acho que, né, eu tenho mais confiança de apostar que os governadores têm controle sobre as PMs, muito mais do que imaginar, né, que o governo federal consiga ter um controle efetivo sobre as Forças Armadas, né, inclusive esse controle político e operacional, né. Então, por exemplo, o GSI não teve controle do GSI, o GSI não cumpriu, né. Sabotou. O ministro da Defesa mandou desmobilizar os acampamentos, eles não desmobilizaram, né? Então, nesse aspecto, eu acho que até porque tinha muito parente de militar ali, né? Os governadores hoje, eles têm mais capacidade, entendeu? De exercer um controle político e operacional sobre as polícias estaduais do que a situação, né? Claro, o novo governo tem muita oportunidade de controle sobre a PF e a PRF, né? Mas, entendeu? Eu acho que não das Forças Armadas, né? Eu acho que as Forças Armadas são uma incógnita, a gente não sabe realmente o que eles estão pensando a respeito de tudo que está acontecendo. Então, para mim é X, entendeu? Para mim esse é o X da equação. Os outros elementos da equação são mais decifráveis, né? Esse, para mim, é o X da equação. Os militares. Mais do que as polícias, né? Mais do que as polícias, porque é isso que eu estou te falando, no dia da posse... inclusive mais do que as polícias no âmbito federal. Mais do que as polícias no âmbito federal, claro, né? Eu acho que a Polícia Federal, o comando da Polícia Federal hoje, ele está totalmente, né, participando do governo, né, e participaram ativamente da transição, né, colocando as suas demandas, né, a demanda da PF foi muito colocada, a da PRF menos, né, as demandas da PRF menos, né, me parece que a PRF entrou na transição do governo com uma imagem muito negativa sobre, né, tudo que tinha acontecido no dia da eleição e nos dias subsequentes, né, uma adesão, porque ali sim, mas aí eu volto ao ponto, né, não foram os PRFs, não foram os policiais das estradas, né, que se insurgiram contra o comando, né, foi sim. O comando da PRF, tanto que o Sidney Vasquez, né, foi demitido antes ainda da troca de governo, né, porque ele está no radar muito forte, né, de uma
investigação, né, sobre o que aconteceu ali e tal. Então, eu não acho que o governo federal tem dificuldade de controlar, né, nem a PF, nem a PRF, né, e que o que a gente tem visto nos últimos dias, até que, né, não aconteçam fatos novos, que eu espero que não aconteçam, mas, né, vamos dizer, até termos fatos novos, não houve insurgência das PMs, né, nas manifestações até aqui. Agora, no caso do Silvinei Vasquez, né, só mencionando, ele inclusive pediu, ele se aposentou, né, da Polícia Rodoviária Federal. Estava, acho que, esperando virar secretário de Segurança de Santa Catarina, ficou sem isso também agora. Né? Não sei para onde ele vai, mas isso é problema dele, não é problema nosso. Mas, de qualquer maneira, é alguém que se viu muito enfraquecido ali, sobretudo diante daquela atuação no segundo turno da eleição, ali bloqueando o caminho de eleitores potencialmente mais favoráveis ao Lula em certas regiões do país. Mas é a típica pessoa que precisaria ser punida exemplarmente nesse momento aí. Já que a gente está falando um pouco nessa justiça de transição, pós-guerra, sabe? No nosso Nurembergzinho, o Tribunal de Nuremberg é um cara como esse que precisa ser feito de exemplo de que essa estatura burocrática aí não pode agir com ímpeto golpista. Se entra um líder golpista, ele se coloca como carreira de Estado e não de governo e não segue ordem legal, né? Por assim dizer, a gente precisa. E acho que a gente vai ter que passar por um momento de fortalecimento das burocracias. A gente não falou, né, que toda essa nossa construção que a gente fez de décadas, que tinha um corpo burocrático especializado, com expertise, com autonomia para o bem e para o mal. Isso nas várias áreas, você está pensando? Nas várias áreas. Agora, sabe, se alguém te ameaça, fazer mais, porque esse desmantelamento da autonomia burocrática durante o governo Bolsonaro tem um dano aí que é difícil de medir. E eu não sei como se reconstrói isso. Você tá, nós que estamos nas universidades federais, a gente sentiu isso na própria pele. Né? Aonde, desculpa? Nas universidades federais. Nas universidades federais. Você corta o orçamento, não respeita a lista tríplice, não respeita nada, né? Então, hoje você ainda tem várias universidades que estão sendo geridas por reitores que não foram escolhidos pela comunidade, né? Indicou o terceiro da lista tríplice e coisas assim. Às vezes colocam um pró-tempore também, né? O reitor da Universidade Federal do Ceará, né? Que foi um desses não eleitos que foi indicado na lista tríplice, estava lá na manifestação, né? Então, imagina os nossos colegas da Federal do Ceará, cientistas políticos, sociólogos nesse momento, né? Mas vamos voltar um pouquinho ao caso do Silvinei Vasquez, que eu acho muito emblemático, né, dessa falta de controles institucionais, né? Porque, assim, o Silvinei Vasquez, ele não fez o que fez só no dia da eleição, né? Ele desorganizou e dilapidou uma polícia rodoviária federal que vinha se constituindo como uma polícia de orientação democrática, né? Ela é uma polícia civil de carreira única, portanto, ela faz uma experiência, né? Vinha fazendo uma experiência, né? De ter uma polícia de carreira única, quer dizer que não tem oficial, né? Com nível superior, e o soldado aqui né, com escolaridade de primeiro grau. A Polícia Federal não tem, Polícia Rodoviária Federal não tem isso. Ela é uma carreira única, significa que o cara que entra embaixo, ele pode chegar na chefia, né? Então, vamos dizer assim, um potencial democrático, né? E que foi muito trabalhado nos governos Lula e Dilma, né? Na direção, uma polícia que foi chefiada por uma mulher, né? Que, né, já inova nisso, né? No período Dilma, e que tinha uma abordagem, chegou a construir uma universidade interna, né, para trabalhar a segurança cidadã, para formar, né, quadros de expertise em segurança cidadã, em segurança no trânsito, em direitos humanos, né, em todo esse apoio que a Polícia Rodoviária Federal pode dar nos temas, assim, né, de tráfico de pessoas, né, de prostituição infantil, enfim, né, toda uma campanhas com os caminhoneiros, né, e uma série de coisas que a PRF vinha imprimindo para si mesma, né, uma identidade de uma polícia mais democrática, de uma polícia cidadã, né, e o Silvinei Vasquez exonerou essa galera toda, ou perseguiu, né, então teve até audiência na Câmara dos Deputados, agora em dezembro,
para a oitiva de 5 policiais rodoviários federais que foram lá contar, né, de como eles foram, entendeu, punidos, né, colocados assim para fazer os piores trabalhos possíveis, né, e retirados de cargos aonde eles desempenhavam ou essas políticas, né, de direitos humanos dentro da PRF, ou todos os instrutores, né, da UniPRF, como eles chamam, a unidade de formação continuada, né, que tem doutores, que tem doutorandos, certo? Que tem gente qualificada nos quadros da polícia, e que o Sidney Vasquez botou todo mundo, entendeu? Numa situação de assédio institucional mesmo, né? Mas que repete o padrão do resto do governo, né? Sim, mas aí acontece o seguinte, a falta de um controle institucional, né? Porque você não tem um conselho social da polícia, né? Que chega numa hora dessas e fala assim, não, peraí, isso não pode, né? Ou que faz a denúncia, ou que tem capacidade de barrar. Então, você não tem um conselho, né? Assim, uma sociedade civil, certo? Que participa da gestão do sistema de segurança pública e que dá as orientações, né? Então, você não tem essa instância de recurso, entendeu? O DG, o diretor-geral, faz o que ele quer, né? Então, ele consegue, inclusive, desconstruir as políticas institucionais que tinham sido construídas ao longo do tempo, né? Então, é um poder muito grande, não só da relação do policial com o cidadão, né? Que a gente estava falando aqui logo no começo, da letalidade policial, né? Então, o policial pode tudo na relação com o cidadão, mas o chefe da polícia também pode tudo na relação com seus subordinados, né? Então, há vários problemas, né, de governança democrática que a gente tem nas instituições policiais no Brasil, né, sem os contrapesos, né, para, por exemplo, um Sidney Vasquez, né, poder perseguir as pessoas como perseguiu e desconstruir, né, as doutrinas de segurança cidadã como ele desconstruiu. Daí o efeito disso, Desculpa, o efeito mais concreto, vou fechar agora, o efeito mais concreto é o caso de Genivaldo, que foi morto lá na câmara de gás, né? E a participação da PRF naquelas chacinas, né? Do Jacarezinho. Verdade. E então, que era uma coisa que não foi casual, né? Não foi fato pontual. Na realidade, está dentro dessa nova lógica de operação. Agora, pensando nesse desmonte institucional, Rubens, e a PGR? Eu acho que o raciocínio, o argumento vai ser muito parecido. Ele é paralelo com o que a gente estava falando das polícias. E não é parte do executivo, hein? Não é, mas parece que a ideia é um pouco assim, né? Posso estar falando besteira, de ser uma herança varguista, mas como as estruturas de controle não são polissêmicas, não são várias, não são separados, você não tem períodos de contrapesos, várias instâncias que vai fazer, são hierarquias de comando. Então, assim, você tem um líder central, um presidente responsável pela nomeação. Tá bom? Então, o PGR não é parte do executivo, mas é nomeado pelo executivo. Com a aprovação do Senado, que poderia não ter referendado, ou pelo menos não reconduzido, né? Mas reconduziu. Reconduzido. Mas, assim, digamos que o beneplácito da força política está escorada no presidente, na decisão do presidente. Então, não é exclusiva, mas é ele que negocia. Se ele não vai fazer isso, a força dele, a trupe dele no Senado, se tiver suporte, vai dar suporte à sua decisão. Né? E o custo de você desconstituir a decisão do presidente é gigante, porque se rebateu aquele, o presidente vai escolher o substituto. Então, vai de algo parecido. Enfim, tem um problema de desenho institucional aí que é o seguinte: se o presidente tem um ímpeto antidemocrático, né, se ele tem um ímpeto democrático, ele nomeia pessoas com ímpeto democrático, e maravilha. E as coisas funcionam nessas cadeias de comando das lógicas corporativistas das várias instituições, dos diferentes âmbitos do governo. Se ele é antidemocrático, ele tenta nomear alguém que, se tem um ímpeto democrático, segura a barra ou vai ser sacada fora. Se o presidente é antidemocrático e a chefia dessas instituições é antidemocrática, acabou. Elas estão corrompidas de alto a baixo, porque os funcionários de
baixa e média burocracia não tem como resistir ao grau de assédio que pessoas com esse ímpeto podem impor a eles. O IBAMA, acho que é um caso assim, de estudo, precisa fazer uma necrópsia. Aquele IBAMA morreu. Com aquela capacidade de realizar uma fiscalização ambiental robusta, né, a FUNAI, foi destruído com essa sequência de chefia. Então, assim, você fala, o MPF é uma carreira orgulhosa, como era a Polícia Federal, exemplo do Brasil, tinha outdoor há 3, 4 anos atrás, venha ser um justiceiro. O Ministério Público também, a carreira o concurso mais difícil, todo mundo queria, gente sofisticada. Entra alguém que se dispõe a ser, difícil escolher um adjetivo aqui, né, porque o risco é de ser processado, mas alguém que ser absolutamente conivente com o governo e omisso na sua tarefa de fiscalização, você põe abaixo toda a estrutura, porque além disso não é só ele exonerou as pessoas que estavam investigando membros do movimento golpista, né? Desloca, ele desfaz comissão, tira o orçamento daqui, faz dali, então ele age em conjunto para desmobilizar toda a instituição. Então nós temos várias instituições que, ao serem altamente hierarquizadas, ficaram facilmente capturáveis. Né? Acho que essa é uma lição do governo Bolsonaro. Então, assim, imagina agora você ter um líder democrático e ele não poder remover uma liderança antidemocrática. E aí você tem essa situação do Exército, das Forças Armadas. Né? E música, né? O som de qual música vai tocar? Provavelmente do comando. No caso do Ministério Público Federal, da PGR, o Conselho Superior do Ministério Público, talvez se fosse mais empoderado, tivesse mais atribuições, né, podia funcionar como um corretor dos rumos do Procurador-Geral da República. Poderia, mas não foi, né? E a gente precisa assistir coisas mas ele não tem essas atribuições hoje, né? Não. E você tem uma coisa assim, pela lei, quando um Procurador-Geral da República manda arquivar um inquérito, tem que ser arquivado. E acabou. Na verdade, né? Poderia eventualmente ser uma instância de recurso, é isso, né? Uma instância de recurso. Daí o que precisou fazer? O STF falar não vou arquivar, já foi feito na Raquel Dodge, e do Aras foi assim, tá bom, eu arquivo esse, mas vou abrir outro amanhã. Isso não é nem de perto, né, uma condição que você pode falar de normalidade, não das instituições, desejável, nem nada disso. E deixa ela sujeita às críticas dessa ala mais autoritária, né? E esse funcionamento, com perdão aqui da contradição nos termos, né? Esse funcionamento disfuncional, ele acaba acontecendo em boa medida porque se o PGR não cumpre a sua função, o próprio Poder Judiciário, vendo a situação, fala, não, mas também não posso deixar dessa maneira, né? Algo precisa ser feito, inclusive em minha própria proteção, para usar a ideia que você levantou há pouco. Só que isso gera uma armadilha, né? Que aí o Judiciário passa a ser parte da disputa política, e não apenas árbitro dessa disputa política e da disputa judicial, né? E aí ele se deslegitima. E ele é vítima também. Sim. Né? Então, nos atos antidemocráticos, ele é vítima. E ele está conduzindo inquérito, e ele vai investigar, mas ele tem que fazer isso porque não sobra mais ninguém confiável. Então isso dá força às críticas que fazem mais à direita, a crítica que se produz no Telegram, golpista. Tem uma certa proximidade. Então, como que você desamarra isso aí? E a gente está preso a endossar isso, porque a alternativa é um grupo fascista, golpista, que quer implementar a ditadura e extinguir as liberdades sob o argumento da liberdade, né, como os fascistas. Muito bem. Gente, ótima conversa, ainda que o assunto seja terrível. Fala uma coisa para animar a gente aí. O tema é terrível, não começou ainda o Campeonato Paulista. Quando o Corinthians entrar em campo, a gente vai ter mais motivos para se animar. Por enquanto tá difícil. Assim a gente espera. Gente, eu acho que a boa notícia foi, por exemplo, ontem a gente Ontem a gente está gravando isso aqui no dia 12, exatamente, né? Desculpe a minha, né? Mas a boa notícia foi ver a posse dos ministros, né? Ontem não, né? No dia quarta-feira, dia 11.
eu me emocionei muito ao assistir a posse da ministra dos Povos Originários, né, gente? Isso é né, ao mesmo tempo, nós estamos enfrentando uma onda fascista internacional e, ao mesmo tempo, avançando, né? Quando, né, por que demorou tanto para nós termos sido contemporâneos de ter um indígena, uma pessoa indígena, uma mulher indígena na FUNAI, né? E, afinal de contas, esse dia chegou, né? Então, quando esse dia chega, a gente está enfrentando, né, uma das piores investidas do fascismo e, simultaneamente, né, você tem um ministério Dream Team, né? Quer dizer, eu acho que tem ali, né, pessoas envolvidas com cidadania, com direitos humanos, com uma visão democrática, você tem temas inovadores, você tem políticas avançadas ali, né, traduzidas na composição do Ministério Lula, né, que eu acho que cada um, quer dizer, ter a ex-presidente da Fiocruz dirigindo a saúde, sabe, depois de um governo negacionista, você ter a pessoa que realmente fez todos os convênios, que organizou, né, o financiamento da vacina, né, é um orgulho, né, quer dizer, ter uma Anísia, né, é um orgulho para qualquer país, né, ter uma figura, uma cientista com essa capacidade, né, de inovação da ciência brasileira e tal. Então, eu acho que o otimismo é esse também, né, a gente não tem só o fascismo, a gente também tem um avanço do pensamento democrático, né, da ciência, enfim, de uma política pautada por resultados, né, de um discurso de direitos humanos, de igualdade racial, LGBT e tal, né, que a gente estava com muita saudade, né, e que ele vem, vamos dizer assim, muito potente também, né. Então, acho que a boa notícia é essa. Tinha o Nightmare Team, agora a gente tem o Dream Team. Isso aí, boa. E é engraçado que a gente estava aqui, eu estava pensando, né, a gente começa, né, o ano, imagina, falar, ano que vem, né, pensava isso ano passado, não vou precisar mais ficar falando do governo Bolsonaro, né, temos que falar de outras coisas. E a gente começa o ano tendo que falar do bolsonarismo, né, não do governo Bolsonaro propriamente dito, mas do bolsonarismo diante, enfim, da intentona. Mas, enfim, acho que não tinha muita saída, né, mas realmente é preciso olhar para o outro lado também, e até como uma coisa, em alguma medida, explica a outra, né, é um governo esse que saiu, né, reacionário, mas que reagiu justamente a certas mudanças, certos avanços que vinham acontecendo em anos anteriores, né, em diferentes governos, diga-se de passagem, né, e que produziram essa insatisfação, esse inconformismo com relação a uma série de mudanças. E agora, de certa maneira, né, diante do horror que foram esses 4 anos, abre-se espaço não só para uma retomada disso, mas para uma retomada talvez ainda mais afirmativa disso. Você vê que os governos Lula anteriores não tiveram uma indígena ou um indígena à frente da FUNAI, né? Foi preciso acontecer o que aconteceu para que se percebesse a importância, a centralidade, né, de haver algo assim. Então, acho que isso realmente é muito significativo. Mas, enfim, eu quero ir caminhando para o final e, além de agradecer a vocês, passar de volta a palavra para vocês fazerem aí as suas considerações, as suas amarrações finais e, claro, se porventura tenha ficado alguma coisa também que a gente deixou de tocar e que vocês acham importantes, pode trazer também. Então, começando aí, seguindo a ordem pela Jaqueline. Por favor, Jaqueline. Eu queria só agradecer, foi um momento muito bacana, é muito legal a gente se ouvir nesse momento, porque é muito difícil pensar no calor dos acontecimentos, né? Isso é um desafio muito grande, né, para os analistas, para os intelectuais, porque você está pensando a quente, você fala um negócio daqui, termina isso daqui, a gente vai abrir o jornal e vão estar lá, né, manchetes que, né, vão mostrar que alguma coisa que a gente falou aqui não é exatamente aquilo, né, então é muito difícil, mas esse esforço, né, e esse esforço de produzir análises com base de dados nesse momento é fundamental, né, então estou muito feliz, quero que vida longuíssima, né, para o Fórum da Política Não Há Salvação, e vida longuíssima para os nossos ministros que acreditam em ciência, né, e em políticas públicas baseadas em evidências, né. E eu acrescentaria, e também no Estado de Direito e nos direitos humanos. Né? Isso também é fundamental. E na democracia, evidentemente. E a gente espera aí a reforma do setor de segurança, né, que consiga se viabilizar nesse momento aí, né, porque nós estamos vendo o enrosco, né, que não ter feito a reforma democrática da segurança pública nos trouxe, né, até aqui. Bem,
Obrigado, Jaque. Rubens, por favor. Bom, prazer enorme estar aqui de novo, que eu admiro demais o trabalho, bom estar nessa interlocução com a Jaque também, não tinha tido a oportunidade de conversar antes, e fica essa situação muito difícil, né, porque depois de 4 anos de inanição, de debate político sério no país, quem quer que fosse, buscava o governo para implementar qualquer tipo de reforma, não tinha nenhum tipo de sucesso, existe muita demanda represada, né, então nós temos também essa tarefa gigantesca de colocar pressão no governo para realizar reformas tão urgentes, porque os problemas que não foram atendidos até agora são de vida ou morte. Ao mesmo tempo, você não pode ser inimigo do governo e derrubar o governo que vai viabilizar mudanças. Então, assim, é um desafio enquanto frente fascista. Né? É o desafio triplo aí que a gente vai ter. Temos que ter perna, temos que ter mão, mas temos que ter muita coalizão para dar conta desses desafios. Gente boa, vontade, esperança não falta. Isso aí. Obrigado, Rubens. Bem, quero então agradecer a Jaqueline e ao Rubens por essa conversa, por tantas ideias aí que nos ajudaram a tentar entender um pouco mais esse momento. Acho que, enfim, esse evento recente, inclusive, é uma coisa na qual a gente terá ainda que voltar, porque não é uma questão simples, não é uma questão que tenha... É uma questão que tem muitos lados, e acho que várias questões ainda precisam ser entendidas, consideradas, para que a gente compreenda, né? Afinal de contas, tudo isso que aconteceu. Então, certamente, vamos ainda voltar a esse assunto. Talvez a discussão sobre o bolsonarismo tenha que se estender mais do que eu imaginava, né? Como eu já bem coloquei aqui. Bem, mas, dito isso, eu quero finalizar, né, e já fiz aí o agradecimento aos nossos convidados, mas agradecendo também a todo mundo que tem aí acompanhado o canal no YouTube, tem acompanhado também o Fora da Política Não Há Salvação no podcast, aí nas mais de 20 plataformas em que ele está disponível para quem quiser ouvir o podcast, né, tem acompanhado ao longo desses 3 anos que passaram e agora começamos aí o 4º ano de existência do canal nesse momento, num novo cenário, diga-se de passagem, ainda bem que estamos num novo cenário, né? Isso é muito importante. E quero, claro, também agradecer a todas e a todos que têm contribuído, né, para o canal pelos mais diversos meios, né? Seja por meio lá do botãozinho, do Valeu Demais, no canal do YouTube, que permite uma pequena contribuição ali pontual, seja aqueles que têm se tornado membros do canal por meio do Clube dos Canais do YouTube, permitindo aí também uma contribuição aí mais continuada, ou ainda, né, também para uma contribuição mais continuada, se tornado assinantes simbólicos do Fora da Política Não Há Salvação no site do benfeitoria.com, ou ainda, né, para os mais financeirizados, digamos assim, feito contribuições via Pix, né, para o Fora da Política Não Há Salvação, usando a chave Pix do canal, que é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Vou repetir o e-mail, contato@foradapoliticanãohasalvação.info, e é também, como o nome do e-mail já sugere, o endereço para quem quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, contribuições, críticas, sugestões, aquilo que achar conveniente. Bem, então, de tudo isso, eu agradeço a todo mundo e me despeço. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.